Tem uma coisa que Deus veio falando comigo esses dias, e a palavra chama eis-me aqui. Você já se colocou diante de Deus, dizer assim: eis-me aqui, Senhor? Claro que essa mensagem foi enviada, foi colocada para que pudesse ser enviado, mas hoje eu queria que você pensasse sobre isso. Eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu estou aqui. O meu coração está na tua presença. A minha vida está em ti. Eis-me aqui, Senhor. Ouve a minha oração. Feche seus olhos. O eis-me aqui é uma forma de colocar-se diante de Deus. E Ele conhece as nossas vidas. Ele sabe quem somos. Ele sabe o que passamos. Ele conhece as nossas aflições. Ele conhece as nossas necessidades. E Ele tem a resposta certa para todas as nossas dúvidas. Deus tem a resposta certa para todas as dúvidas. Começa a dizer: eis-me aqui, Senhor. Responde a mim. Responde a minhas aflições. Responde ao meu coração. Comece a declarar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo, Senhor, fala ao meu coração. Eis-me aqui, Senhor, ouve, Senhor Deus, o meu clamor. Eis-me aqui, Senhor, ouve, Senhor Deus, a minha aflição. Eis-me aqui, Senhor, sara-me, ó Deus, cura-me, ó Pai. Livra-me, ó Deus, de todos os meus temores, mas possibilita-me, ó Deus, ver a tua presença, porque eu tenho certeza que o Senhor pode resolver todas as dúvidas. Senhor, obrigado por esta manhã, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti. O nosso coração está diante do Senhor. Nós queremos nos render aos Teus pés e dizer: eis-me aqui, Senhor. Ouve a minha oração, ouve o meu clamor. Ó Deus, ouve o clamor da Tua igreja, ouve o clamor do Teu filho e da Tua filha. Responde, Senhor Deus, às nossas orações. Responde, Senhor Deus, ao nosso clamor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. Eu vim também para Te adorar, para Te bendizer, Senhor Deus. E nesta manhã, Senhor Deus, eu quero colocar o meu coração de Ti. Eu sei que o Senhor tem resposta para tudo, ó Deus. Ó Deus, eu sei que o Senhor tem resposta para todas as coisas, ó Pai. E os Teus planos não podem ser frustrados. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Me alcança com Teu perdão, com a Tua graça e com o Teu amor, para que nós possamos hoje Te adorar com alegria no nosso coração, em nome de Jesus, amém. Dê a maior salva de palmas a Ele a honra, a glória, o poder e a majestade. Pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Como é bom. Acho que a Cris falou algo muito forte e que Deus tem falando no meu coração, que é confiar e descansar em Deus. Nós confiamos em Deus? Nós descansamos em Deus? Acho que essa é a pergunta e uma das coisas que Deus vem nos colocando. Cada encontro, Deus tem algo, uma palavra específica. A gente não vem aqui só para adorar a Deus, levantar as nossas mãos, ouvir uma palavra, mas o que Deus está querendo dizer para nós hoje? Você confia em mim? Você descansa em mim? Você crê que eu sou Deus e que sou Senhor dos senhores e eu posso responder todas as suas necessidades? Eu acho que desde o começo desse culto Deus está querendo nos dizer que nós precisamos confiar em Deus. Salmo 18:2 diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador. Fala três coisas que Deus é: Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza e Ele é meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo,
em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Sabe uma coisa que é importante, eu queria que você guardasse bastante nisso e a gente realmente mergulhasse nesse momento para entender que quando nós temos Deus como Senhor da nossa vida, as nossas angústias, as nossas necessidades, tudo aquilo que nós temos, nós colocarmos sobre Deus, Deus assim nos guarda. Ele é a nossa rocha, como Ele é a nossa fortaleza, como Ele também é a quem eu confio, é o meu libertador. Todas as suas áreas estão entregues em Deus? Sua vida financeira está entregue em Deus? Você confia verdadeiramente em Deus na sua vida financeira? Eu estou falando da vida financeira porque é a coisa que mais pega hoje. A gente vive num país capitalista e recurso todo mundo precisa. Mas você confia em Deus de verdade? Ao ponto de você falar assim, eu ganho 100%, 10% eu vou entregar para Deus. Você confia em Deus ao ponto de depositar nele a sua confiança, o seu dízimo, sua oferta? Você confia em Deus ao ponto de você ter uma angústia, alguma coisa que está acomodando a sua cabeça, a sua mente, e você fala assim, a partir de agora, eu confio em Deus, e Ele vai ser o meu libertador, Ele vai tirar os temores, eu coloco diante dEle, e creio que Ele vai me trazer libertação? Você confia em Deus de verdade? Que o seu trabalho nunca vai faltar? Que Deus vai te dar novas oportunidades? Ou se você não tem, Deus está abrindo agora um novo lugar para você trabalhar? Sabe uma coisa que eu quero que você entenda aqui, e o que Deus está nos conduzindo, e obrigado Cristo para trazer essa questão da confiança, que está muito relacionado com aquilo que a gente falou do eis-me aqui. Quando a gente crê, a gente diz assim, eis-me aqui. Senhor, eu confio em Ti. O problema é que a gente gosta de confiar em Deus nas áreas mais fáceis. A minha família está nas Tuas mãos, ó Deus. O meu trabalho está nas Tuas mãos, ó Deus. Os meus estudos estão nas Tuas mãos, ó Deus. A minha vida pessoal, as minhas emoções estão em Ti, ó Deus. Mas você realmente entrega tudo a Ele? Essa tem que ser uma grande reflexão, e Deus tem colocado para que a gente entenda isso. Eu queria que você, antes de qualquer coisa, porque hoje nós vamos ofertar a Deus, e aí uma das coisas que Deus vem falando, você confia em Deus nas suas finanças? Você coloca aqui uma semente? Eu quero lembrar disso. Pense aqui numa boa terra, adubada. Aqui é o altar de Deus, tá? Pensa aqui, uma boa terra, uma plantação, já passou como que chama? Que vai rasgando o arado, já passou. Se você não traz uma semente no altar de Deus, se você não traz uma oferta, um dízimo, você não vai ver a semente crescer e dar fruto. Eu não trago o meu dízimo, minha oferta, a não pensar que aquilo que eu estou semeando nessa terra grande aqui, ela vai frutificar. Porque quando eu não semeio, pode deixar, não tem problema. Quando eu não semeio, eu não vou ver. Isso que eu queria que você guardasse nisso. O Senhor é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu escudo, é Ele que me salva, e Ele é a torre alta. É em todas as áreas, em todos os momentos, a qualquer circunstância, Deus é Deus. E nós precisamos dizer disso. Quando nós estamos falando sobre oferta, os eis-me aqui, e confiar em Deus, é o seguinte: se você não semeia em Deus, se você não coloca no altar de Deus, você não vai ver frutos. E Deus tem falado muito comigo sobre isso. Nós estamos dando a Deus um pouco de tudo que Deus nos dá.
Deus tem te dado um bom trabalho, Deus tem te dado bons recursos, Deus tem te dado uma família, Deus tem te dado filhos, Deus tem te dado tudo aquilo que você precisa, mas você tem dado a Deus parte daquilo que Ele te dá? Nós precisamos confiar em Deus. Não pode ser algo só aleatório, não pode ser uma canção, tem que ser uma atitude. Uma atitude, não é uma canção, é uma atitude. Tudo aqui que acontece dentro de um culto é prova de fé. Você tem que crer e ver a prova de fé. Deus, hoje eu semeio e eu sei que o Senhor vai me abençoar. Hoje, Deus, eu coloco o meu coração diante de Ti, eu sei que eu vou ser curado. Hoje eu coloco uma necessidade do Senhor por causa de um emprego e eu creio que o Senhor vai nos dar. É prova de fé. Então eu queria que você hoje fizesse isso, não só se ofertasse, mas entendesse princípios bíblicos de quem realmente é Deus. Feche seus olhos, eu queria orar agora com você. Eu quero que você diga assim a Deus: Deus, o meu coração está diante do Senhor. E aí coloque uma área da sua vida diante de Deus. Escolha uma área e diga: Senhor, o meu trabalho, as minhas emoções. Pai, em nome de Jesus, hoje, Senhor Deus, a sua igreja está diante de Ti, ó Pai. E nós estamos colocando o nosso coração diante do Senhor. Como essa terra arada, Senhor Deus, hoje nós queremos semear, porque nós reconhecemos que nós confiamos no Senhor, que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor é nosso rochedo, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a torre alta. Nós cremos nisso, Senhor. E nós queremos pela fé ver o impossível do Senhor se agindo sobre as nossas vidas. Sara, liberta, cura. Ó Deus, nos dá, Senhor Deus, uma resposta. Ó Deus, responde a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém? Eu vou tirar essa água aqui. Eu derrubo. Vocês estão bem? Que bom. Bom, semana cheia, muito trabalho, graças a Deus por isso. Chegamos aqui vivos, isso é bom. O tema de hoje ele é bem importante, Deus falou muito ao meu coração, tem falado. Foi uma palavra que Deus mudou aí no meio do caminho. Vamos orar antes de começar, amém? Senhor, obrigado por tudo. Obrigado a Deus por todas as oportunidades que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Deus. Oportunidades estas de conhecer mais a Ti, de endireitar nosso caminho, de adorar a Teu nome. Obrigado por este momento, por este lugar, ó Deus, por esta igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu te louvo por isso. Esteja nos abençoando, nos direcionando, ó Deus. Que tudo seja feito para a Tua honra e glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, o título do nossa conversa hoje, tem aí, pessoal? Não, se não tem, pode ser a apresentação mesmo, tem? Deu tilt, é cristão ou discípulo? Amém? Vamos abordar um pouco este tema hoje, saber um pouco da diferença entre um e outro, e eu vou avançar aí, isso aí. Bom, obrigado. E eu queria ler com vocês o texto de Mateus 4, do 18 ao 22, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores.
Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, seguiram a Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, há um mês atrás, basicamente, no início desse ano, Deus tem me falado um pouco sobre discipulado e a questão de ser discípulo de Jesus. E aí eu comecei a ler esse livro. Discipulado começa com contemplação de Samuel Whitfield. E eu tenho um grande defeito, não sei se você tem, eu gosto de livros, mas eu começo a ler um livro, vem outro livro, eu começo a ler outro livro, não termino esse, aí eu tenho 214 livros para terminar de ler. E esse foi um desses. Eu interrompi a minha leitura no meio, porque eu comecei outra leitura e aí foi. E, bom, há um mês atrás eu assisti o filme A Forja. De todas as coisas que a gente vê ali no filme, tem uma frase que o Espírito Santo me pegou ali. Existem muitos cristãos, porém poucos discípulos. E na mesma hora o Espírito Santo me fez lembrar deste livro. E nessa semana eu estava pensando num outro tema que Deus tem tratado ao meu coração. E aí o Espírito Santo falou assim: a gente precisa falar sobre isso. Precisa estar claro isso para você, Márcio, sobre ser cristão ou ser discípulo. E eu comecei a retomar a minha leitura, e aí chegamos aqui no dia de hoje. No primeiro momento, se nós formos olhar pela palavra cristão e para a palavra discípulo, ambas as palavras podem trazer algum sentido ou direção a Jesus Cristo, e está correto. Entretanto, se nós olharmos para o conceito das duas palavras, a gente observa que tem uma profundidade diferente. Qual a diferença entre ser cristão e ser discípulo? Hoje em dia, então, parece ser muito fácil dizer: eu sou cristão. Muitas pessoas dizem: eu acredito em Deus, eu vou à igreja, ou eu sou de Jesus. Alguns tatuam no braço Jesus, Leão de Judá. Tem a marcha para Jesus, não criticando nenhuma igreja, nada disso, mas ali tem milhões de pessoas que vão lá, quase 1 milhão de pessoas ali, todas levando o nome de Jesus. E a pergunta que o Espírito Santo fez para mim: e aí, cristãos ou discípulos? Quem são aqueles que Jesus procura? E será que é tudo isso mesmo? Será que Jesus chamou os seus seguidores apenas para crerem nele, ou para algo mais profundo? E aí o Espírito Santo me fez a pergunta: e você, Márcio? Cristão ou discípulo? E aí Deus vem trabalhando no meu coração a respeito deste tema. Mas antes de explorarmos um pouco, para que você possa repensar um pouco sobre esta pergunta e até mesmo a frase, aquilo que Deus procura, eu queria estudar um pouco com você agora rapidamente a diferença de ser cristão e ser discípulo. A palavra cristão vem do grego Christianos, que significa literalmente pequeno Cristo ou seguidor de Cristo. Importante saber que a palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. No texto de Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Inicialmente, a palavra cristão ela era utilizada de uma forma pejorativa para ligar as pessoas àqueles que seguiam os ensinamentos de Cristo. Não era talvez uma qualidade como muitas vezes algumas pessoas dizem hoje: eu sou cristão,
No Novo Testamento, aqueles ali são cristãos, seguem a Jesus. Então podemos concluir que ser cristão, portanto, é identificar-se com Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Amém? Ou seja, o título cristão não traz nada contra falar eu sou cristão. Ele remete à nossa identidade ali com Cristo e aquilo que Jesus representa como nosso Senhor e Salvador. A ocorrência mais significativa acontece no livro de Lucas, no livro de Atos, em Antioquia da Síria, onde os discípulos ali se encontravam, e foi a primeira vez no Novo Testamento que a palavra cristãos aparecem. O texto diz assim: e quando o levou para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Antioquia era uma comunidade internacional, consequentemente a comunidade firmada ali, igreja, também era uma comunidade internacional, e ambos os membros eram adequadamente chamados de cristãos. Ali, a ligação com o nome cristão justamente era para que as pessoas com diferenças de etnias se reuniam e eram leais e comum a Jesus Cristo. Porque ali nessa comunidade tínhamos judeus, tínhamos gregos e todas as outras pessoas de outras etnias que estavam ali seguindo a pessoa e os ensinamentos de Cristo. No entanto, o termo cristão frequentemente limita a uma identificação cultural e religiosa nos tempos de hoje. Muitas pessoas você pergunta na rua: e aí, quem que você é? Eu sou cristão. Antigamente, quando os católicos estavam em grande número no Brasil, constantemente você perguntava assim: qual religião que você é? Eu sou católico não praticante. Você ouviu isso? Ou seja, eu me identifico com a igreja católica, mas eu não pratico a minha ida à igreja. Com o crescimento e a diminuição dos católicos e o crescimento dos evangélicos, hoje é comum você perguntar para as pessoas, elas se titulam como cristãs. Uma identidade cultural à pessoa de Jesus Cristo. Muitos acabam se afirmando como cristãos por frequentarem uma igreja ou por terem sido batizados, mas será que isso reflete o coração do evangelho? Será que isso reflete Jesus Cristo nessas pessoas a qual se colocam como cristãos? Bom, a palavra discípulo vem do grego, é difícil falar essa, matistis, que significa aprendiz ou seguidor. Um discípulo não apenas ouve, mas caminha lado a lado com o mestre, imita seus passos e vive conforme seus ensinamentos. No Novo Testamento, Jesus usa o termo discípulo repetidamente para se referir àqueles que escolhem segui-lo com total entrega. É importante a gente ter essa mensagem para essa diferenciação. Primeiramente, se olharmos ali nos evangelhos, e sequentemente nas primeiras comunidades, as pessoas se identificavam em primeiro lugar como discípulos, e consequentemente, pela consequência, como cristãos. Tanto é que o nome cristão aparece apenas 3 vezes em todo o evangelho. Um discípulo vai além de uma simples identificação, ele aprende, obedece e se transforma à semelhança a Cristo. E Jesus deixou claro que ser discípulo envolve um sacrifício. Em Lucas 9:23, Jesus ensina: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E se olharmos ali os chamados dos discípulos,
Jesus chamou os seus primeiros discípulos, eles talvez não compreendessem por onde Cristo os levaria, mas nem o impacto que isso traria em suas vidas, mas sabiam o significado de seguir. Entenderam o chamado de forma literal e começaram a ir por todo lugar onde Jesus ia e fazer tudo aquilo que ele fazia. Eles não hesitaram em seguir a Jesus. A diferença entre ser cristão e ser discípulo está no compromisso. Muitos podem se identificar como cristãos, mas apenas os discípulos são chamados a refletir verdadeiramente a glória de Deus em suas vidas. E é importante que todos nós aqui tenhamos esse entendimento, que ser cristão é o ponto de partida, ser discípulo é o resultado final. Quando conhecemos a Jesus, Ele toca em nosso coração, nos identificamos com Cristo na cruz e entendemos essa transformação na nossa vida. Automaticamente, no nosso ponto de partida é realmente relevar o título como cristão, porque é isso que o nome nos traz. Entretanto, quando Jesus te chama, ei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, esse é o ponto que nós muitas vezes paramos. E essa é a direção que o Senhor nos leva. E esta é a atenção que o Espírito Santo nos coloca esta manhã. Enquanto ser cristão pode ser visto como uma identificação a Jesus, como eu disse, ser discípulo implica ação. Um cristão pode frequentar cultos, mas o discípulo vive o evangelho no seu dia a dia. Um discípulo vive Jesus e muda o seu estilo de vida de acordo com os ensinamentos do mestre. Um cristão pode conhecer a Bíblia, mas um discípulo conhece o que está escrito e coloca aquilo em prática, e todas essas suas decisões são colocando Cristo à frente de todas as coisas. Muitas vezes podemos saber o que está escrito aqui, mas se não entregarmos a nossa vida com Cristo na cruz e não colocarmos esses ensinamentos em prática, seremos só mais um número na multidão de cristãos. O conceito de discípulo não é difícil de entender. Porém, muitos cristãos não querem viver como um. E aqui eu vou dar uma ressalva àqueles iniciais que estão andando na fé, que muitas vezes não entendem essa diferenciação. Então eu vou colocar em 98% ou 95% para ser justo aqui. Mas 95% dos cristãos não seguem a Jesus como discípulo porque não querem. Não é porque não sabem. E aí eu paro nesse primeiro checkpoint para que você reflita. Discípulo ou cristão ou discípulo? O que você é? Como você tem vivido? Jesus nos chamou para sermos não nos chamou apenas para sermos admiradores à distância, mas seguidores comprometidos. O discipulado é uma jornada que nos transforma, moldando-nos à imagem de Cristo. Importante entendermos que o ID, a qual muito é falado nas igrejas, não é só para o chamado missionário, é para mim e para você no nosso dia a dia. E lá Jesus nos orienta, ei, façam discípulos. Transmitam aquilo que eu vos ensinei e multipliquem, e multipliquem, e multipliquem, para que o Senhor possa ter ali verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esse o nosso chamado. Alguns vão mais longe como os missionários, mas no seu dia a dia, como tem sido a sua caminhada? Você olha a Cristo à distância, ou você vive como Paulo vivia dia após dia, carregando a marca de Cristo? Eu quero refletir com você alguns pontos que vão ajudar na sua reflexão para responder esta pergunta. E peço perdão já se vou ser duro em algumas palavras, mas eu não posso me negar e deixar de falar aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração também. O primeiro deles
e eu vou usar muito esse livro aqui, começa com esse mesmo título. Discipulado começa com contemplação. Se analisarmos o texto que eu acabei de ler em Mateus 4, antes de responder ao chamado, Pedro e André contemplaram quem ele era, Jesus. Eles não estavam respondendo a um estranho, mas àquele que eles reconhecem como digno. Aqui vemos a importância da contemplação do discipulado. Só seguimos a Jesus quando o vemos como realmente Ele é. Você já teve um encontro com Jesus? Vou repetir. Você já teve de fato um encontro com Jesus? Você já entrou no Santo dos Santos? Eu tenho uma vez a gente estava até conversando ali com a casa do pastor. Eu sou um pouco radical nisso, eu confesso. Porque no meu entendimento, se um dia aqui já andou com Jesus e abraçou Jesus e sentiu o poder, a presença do Deus vivo, esse nunca mais sai de perto. Você pode mudar de igreja, pode ir lá para a Dinamarca, mas você vai achar um lugar para contemplar o nome do Senhor. Agora, eu me afastei, tal. Eu falei, amém. Quer voltar? Mas você precisa de um encontro com Jesus. Se desviou é porque você não teve um encontro com Jesus, eu não te julgo por isso. Mas aqueles 12, incluindo Judas, todos eles tiveram encontro com Jesus. Judas acabou dando uma brecha ali e se entregou. Mas os outros 11, depois acrescentou mais um, ficou 12 de novo. Todos eles entenderam e contemplaram Jesus Cristo em primeiro lugar nas suas vidas. E só falou, eis-me aqui, Senhor, me leva. E essa entrega que fez com que as comunidades primitivas fosse a base do amor a Jesus. Muitos não viram Jesus, muitos não foram testemunhas oculares, e grande parte deles morreram perseguidos pelo Império Romano, foram queimados e entregues ali nas covas louvando ao nome do Senhor, porque tiveram um encontro com Deus. Infelizmente, na história da igreja, algo se perdeu nesse contexto, principalmente ali na Idade Média, vamos dizer assim, que o nome cristão ficou muito maior que o nome discípulo. As indulgências e todas as outras coisas que barganhavam o nome de Jesus, quando na verdade o Evangelho traz transformação de vida, de caráter. É isso que o Espírito Santo e o que o Evangelho nos traz, é amor. E infelizmente isso deixou uma marca no povo de Deus, que mesmo com a reforma protestante, trazendo luz a tudo isso, evidenciando o nome de Cristo, nos aproximando ao amor, ao Evangelho, à palavra viva, muitos ainda se negam a seguir os ensinamentos de Cristo e se confortam simplesmente em sentar numa igreja, vir todos os domingos e levantar as mãos, mas a sua vida não caminha como um discípulo. 2 Coríntios 3:18 nos ensina, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O propósito da nossa vida é nos assemelharmos a Jesus, mas não conseguiremos nos tornar semelhantes a alguém que sequer o conhecemos. Como podemos estar próximo e contemplar a Jesus se não sabemos de fato quem Jesus é? Não basta lermos a palavra de Deus se não aplicarmos ela nas nossas vidas. Não basta vivermos aquilo que o Senhor nos ensina se não morrermos na cruz com Ele. Porque só seremos um verdadeiro discípulo quando entendemos de fato quem Jesus é.
E aí isso transforma as nossas vidas. Grande parte de nós aqui, tirando os jovens que ainda são um pouco adolescentes, estão nessa fase, tivemos a nossa vida de adolescente, amém? Geralmente nós, homens, somos um pouco trogloditas, eu confesso. Temos não queremos tomar banho uma certa época, cabelo comprido, não queremos estudar, né? Enfim, nossa vida, eu vou quando eu quero, e aí vai. Mas, num certo determinado momento, nossos olhos começam a olhar o sexo oposto, e começamos, olha, que mulher bonita, que menino bonito. E aí quando o nosso coração é tomado pela paixão, aquele cabelo se cai, aquela barba fica sendo feita, se tornamos aquele moço bonito, aquela moça bonita, procuramos então, preciso ganhar meu dinheiro para não ficar pedindo dinheiro para os pais. Ou seja, a nossa vida ela muda por uma necessidade, por um direcionamento, porque entendemos que aquilo é importante para as nossas vidas. Porque senão a gente vai continuar sendo o Capitão Caverna. E aí, só o milagre do Senhor, né? Às vezes acontece. Mas não, geralmente muda. Se a gente perguntar aqui um para o outro no seu casamento, alguma coisa em você mudou quando você começou a namorar, casar e assim. Eu tinha muito medo com finanças e tal. E logo comecei a namorar a Cris, a gente precisava de um carro. Eu falei, então, vamos comprar um carro, mano. A gente vai lá, compra e parcela em 60 vezes e vamos pagar. Eu falei, jamais, estou namorando. Se namorar, a gente termina e vende a nossa parte. Não é tão simples assim. Tem uma equação envolvida aí, tem um monte de coisa. Mas eu fui com ela lá na loja, mudou. E deu certo, né? Pelo menos a gente pagou e não atrasou o palinho. 60 meses sem entrada. Eita, Jeová. Mas é assim. Quando nós andamos com Cristo e entendemos quem de fato é Jesus na nossa vida, passamos, como diz ali, Paulo diz em Coríntios, a ser o espelho da glória de Deus. E esta glória nos transforma em sermos homens e mulheres, filhos de Deus, para frutificar e refletir a glória do Senhor nas nossas vidas. Entretanto, como Samuel de Filho diz, se não vemos a beleza de Jesus, o discipulado se torna apenas uma obrigação. Quando vemos, segui-lo se torna um privilégio. Esse é o ponto. Jesus não nos chama nós para fazer nada, absolutamente nada, por obrigação. Jesus não fez nada por obrigação. Tudo que Jesus fez foi por amor. E tudo que nós podemos fazer por Ele, e no seu reino, e no nosso ministério, tem que ser por amor. É isso que tem que mover o nosso discipulado e a nossa caminhada com Cristo. Se você vem à igreja por obrigação, se você trabalha no seu ministério por obrigação, reflita. Será que você está enxergando a beleza de Jesus naquilo que você está fazendo? Será que você está refletindo aquilo que Jesus nos ensinou? Se na sua casa, muitas vezes a rotina toma conta do nosso dia a dia, nos sufoca. Mas se Jesus não tem estado naquilo que você tem feito dentro da sua casa, também é um discipulado. Contemplar Jesus significa meditar na palavra, na sua morte e ressurreição. Contemplar não é passividade, é uma atividade espiritual que transforma o nosso coração. Eu não vou ficar contemplando aqui sentando, Jesus, como tudo isso é maravilhoso, Senhor, amém. Não, a contemplação ao Senhor é muito mais que isso. Você tem que buscar ao Senhor, você tem que amar, você tem que orar, tem que adorar a Deus, e tudo isso é uma ação, até porque Jesus é o verbo vivo, Ele é o grande eu sou. Movimento gera vida, e a contemplação começa por isso. Primeiro que você tem que querer,
Jesus já se entregou, está lá, a história todo mundo aqui já sabe. Agora, o passo de fé, quem dá é você. O desafio para nós é separar um tempo para meditar na palavra, para adorá-lo e nos maravilharmos com o que Ele é. O discipulado verdadeiro começa quando somos capturados pela beleza de Jesus. E discipulado começa na adoração. Discipulado começa na adoração. Temos que ter um tempo para Jesus. Precisamos reservar, priorizar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. O fato é que muitos cristãos procuram a Jesus por aquilo que Ele pode fazer e não por aquilo que Ele pode ser. Buscamos o resultado, mas não queremos olhar o início, que é justamente a caminhada com o Senhor. Queremos o milagre, mas não queremos morrer na cruz com Cristo. Queremos a bênção, mas não entendemos o que é graça e se confortamos apenas com a misericórdia do Senhor. Jesus é mais que isso, muito mais que isso. E se nós não entendermos a graça e a beleza que há em tudo isso, vamos olhar assim: nossa, eu tenho que orar agora às 8 horas, senão eu não serei um bom discípulo. Não é isso. É a melhor parte do seu dia. A melhor parte do seu dia tem que ser para o Senhor. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas, creia nisso. Ah, mas eu consigo só 5 minutos, então dê os seus 5 melhores minutos do seu dia para o Senhor. Eu ia fazer uma conta de 24 horas, mas não estou bom assim. 23 minutos, não. Aí eu tenho só 10. Dê os seus 10 melhores minutos do seu dia para o Senhor. Faça um devocional. Ah, mas eu não sei qual. Abre a Bíblia, deixa Deus te levar. Baixa do celular, tem tanta coisa de devocional lá. Mas comece, aprenda. Estava falando com a Cris, estava estudando esses dias. Eu aprendi tanta coisa nova com o Senhor. Vi um texto do Luciano Subirá que falava porque ele tinha inveja de João. Inveja entre aspas. Falei assim, por que João teve a visão de todas as coisas e Deus foi revelando para ele? Vou dar um spoiler aqui, mas ele viu no texto bíblico que João foi o único que esteve com o Senhor todo o tempo. Por isso ele não foi, talvez alguma recompensa, uma suposição, que ele não conhece o coração de Deus. Ele não foi martirizado. Todos os outros em algum momento se afastaram na perseguição. E aí ele dá o exemplo da cruz. No momento que Jesus estava crucificado, quem estava aos pés do Senhor era o apóstolo João, o discípulo João, que virou apóstolo depois. Todos os outros estavam vendo com longe, de distância. Mas todos eles entendiam o chamado, mas João foi diferente. E o Senhor, talvez o único que sabe como vai ser o final. A recompensa do discipulado. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, você ler para o texto bíblico e ver como você pode aplicar isso na sua vida. Deus, eu quero ser como João. Eu quero ter o coração de Davi, que levou a adoração do tabernáculo e mostrou para o mundo. Criou um templo. Me dá esse coração de não querer ficar longe de Ti a todo momento. Me dá a garra de Paulo, a ousadia talvez dele, coragem, para que eu possa carregar a marca de Cristo no meu peito e em todas as áreas da minha vida, no trabalho, na família, em tudo aquilo. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Novamente, mas se nós não entendermos essa beleza e a importância disso, não tem como começar um discipulado por amor, a não ser por obrigação. O próximo ponto que eu queria dividir com você: o discípulo carrega a sua cruz. Jesus foi direto ao ensinar sobre o custo do discipulado. Em Mateus 10:38, Jesus nos ensina: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, carregar a cruz significa abraçar a renúncia e o sofrimento por amor a Cristo. E isso é central no discipulado. A cruz não é apenas um símbolo de dor, mas de morte.
ela nos lembra que Jesus exige a morte do eu, nossos desejos, vaidades e pecados. Se olharmos ali, Paulo em Gálatas 2:20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo nos ensinou o que é entregar a sua vida na cruz, renunciar o seu eu e seguir adiante, buscando o alvo que é Jesus Cristo. Você tem feito isso na sua vida? Você tem morrido na cruz todo dia, pela manhã com o Senhor? Você tem entregue a sua vida a Deus todos os dias, para falar como Paulo diz: ei, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive cravado no meu coração. Quando estamos aqui aos domingos, no sábado, é muito fácil carregar a cruz. Estamos num ambiente onde Jesus foi, falamos do Senhor a todo momento, louvamos ao nome dEle. E na segunda-feira, como tem sido a sua vida? Ela tem sido entregue na cruz com Cristo? O seu eu tem sido reivindicado em lugar do Senhor? Que Ele cresça e eu desapareça ou diminua? Será que você pode dizer essa frase de todo o seu coração? Quando ninguém está vendo, ou só você está ali com o Senhor, como tem sido a sua vida de entrega ao Senhor? Como tem sido a sua vida no chamado ao discipulado ao qual Cristo nos chama? Você tem sido um verdadeiro adorador? O Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É simples essa frase, mas para que eu e você possamos viver isso na nossa plenitude, precisamos morrer na cruz com Cristo. Precisamos negar o nosso eu. Precisamos mudar a nossa fala e não se entregar em piadinhas qualquer. Na nossa boca, como discípulo, não entra palavrão. Temos que ter posturas de homem e mulher de Deus, e além do mais, como filhos de Deus, ao qual o Pai nos ensina o que é o amor. Como podemos não viver os ensinamentos do nosso Pai e queremos levar o título de filhos? O sangue de Jesus nos traz a salvação, mas o propósito da morte de Cristo é para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, e para adorar ao Senhor, precisa morrer na cruz com Cristo. Para que você possa receber a salvação sobre a sua vida. Ser cristão nos dá um passo inicial, nos apresenta de fato quem é Jesus Cristo. Por isso que muitos aceitam a Jesus, mas poucos se convertem ao nome do Senhor, porque não negam o seu eu na cruz, não carregam a sua cruz. E entenda, ainda existe uma cruz para você carregar. O pastor Luciano Subirá diz que não dá para ser discípulo e não encarar a cruz. Não tem como você querer ser discípulo se você não passar na cruz com Cristo. Não tem outro caminho. Você vai ter que negar o seu eu. Você vai ter que deixar de lado algum conforto que te afasta de Cristo. Muitas vezes evitamos a cruz porque ela nos tira da zona de conforto. E é verdade. Quantas vezes queremos fazer tantas coisas na nossa vida, mas o amor ao Senhor nos faz ir a um outro caminho. Porém, a cruz é o caminho para a ressurreição. Se você não passar pela cruz, você estará ainda morto espiritualmente. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. E o caminho para que você ressuscite como filho e filha de Deus, é se entregar na cruz com Cristo. E eu te faço uma pergunta: o que na sua vida precisa morrer para que Cristo viva em você plenamente? Quais são as coisas na sua vida que você precisa sacrificar? E aqui, não pense que eu estou falando de grandes coisas ou grandes mudanças. Qual é a série do Netflix que você precisa cancelar para não ter um tempo de devocional com o Senhor?
Quais são as amizades que você vai ter que se policiar e não ter mais muitas vezes, para que você não seja influenciado e se desvie daquilo que Deus preparou para a sua vida? O que tem roubado o seu tempo? O que tem roubado a sua atenção? O que tem roubado o título do seu coração de filho e filha de Deus? É necessário um posicionamento. É preciso uma escolha. E novamente, existe uma cruz para que eu e você possamos carregar. Mas ser discípulo não é coisa ruim não. Eu já estava falando com a Gabi, na nossa devocional ali, PG. Sabe o que é mais maravilhoso em ser discípulo de Deus, Jesus? É quando o Senhor nos surpreende. Sabe por quê? Porque a gente faz milhões de planos, não é? Você vai pelo caminho A, eu sou assim principalmente. Eu vou pelo caminho A, B, C, D, e ainda eu faço uma contingência para caso nenhum deles funcione, eu tenho um plano ali no gatilho. Eu levanto os riscos. Quando eu vou viajar, eu sou assim, gente. Eu vou para tal lugar, eu levanto se tem um hospital perto, quanto tempo eu vou levar, quais são os mercados que tem perto, para evitar contratempo. Mas isso é coisa do nosso trabalho e você vai... E nossa vida também é assim. E aí você busca Deus e vai num caminho, você está achando que aquele seu plano está indo bem, aí Jesus vem e te surpreende de um jeito, cara, que faz tudo aquilo que você não pensou e melhor. E melhor. Recentemente, sem falar dos outros, eu estava lá fazendo meu TCC lá, tal, da minha MBA. Nossa, que luta, gente, que luta. Não tenho mais energia para TCC. Faço qualquer tipo de curso, faço prova, mas me pede para fazer TCC, monografia, que eu não tenho mais paciência mais. Tive que fazer. E aí, perdi o prazo, eu tive que relutar e tal, não sei o quê. Eu falei, eu vou fazer aqui de qualquer jeito mesmo, porque eu preciso só tirar o 7. E não está dando tempo, trabalho nas tampas, e fiz tal, fazendo, pensando. Aí você tem que se ficar lá parado, todo mundo assistindo alguma coisa, comendo pipoca, sei lá, ai meu Deus. E aí eu entreguei assim, eu falei, não podia perder o prazo, eu tinha até o dia 8 de novembro para entregar, você não tinha que pagar uma taxa, era R$400, ela vai aumentando, né? Você vai atrasando, vai custar R$1 milhão esse negócio aqui. E aí eu falei, bom, Deus, é isso, Deus, é isso, Jesus, eu fiz o meu melhor. E aí eu imaginei assim, nossa, a pessoa vai me responder com 214 correção, porque eu não tinha feito ainda a orientação, né? Então eu já entreguei tudo de uma vez, para não ter que construir. E aí de manhã eu estava sentado assim, lá num cliente lá em Alphaville, aí veio lá um e-mail assim, o orientador respondeu, eu falei, Jesus, esse dia eu já não queria ir na visita para o cliente, estava meio ali. Aí eu abri lá, olha, o seu trabalho está muito bom, é isso mesmo, só tem que corrigir umas vírgulas aqui, pode apresentar, e é isso. Eu falei, Senhor, obrigado. E aí de quebra daquele dia, surpreendente, né? De me surpreender com o negócio, eu achei um fone que eu tinha perdido na mochila. Então assim, aquele dia foi um dia tão legal para mim, eu estava tão aflito do trabalho ali, num projeto difícil, e já comecei o meu dia com uma notícia muito legal de uma coisa que estava afligindo meu coração, e ainda eu tinha achado um fone de ouvido que tinha perdido, que era um fone um pouco caro. E eu falei, Deus, perdi, né? Tô ficando velho, não sabia onde ele estava, e estava num lugar bem simples ali, um bolso que eu nunca uso. É isso, gente. Discipulado com o Senhor, andar com Jesus, terão dias de aflições, e não é fácil passar pelas aflições, porque o nome aflição, ela vai te jogar muitas coisas que derivam disso. Mas saber que o resultado disso tudo é que Deus nos surpreende, Ele cuida de nós. E essa é a beleza do Evangelho, o amor que o Senhor tem por nós. E quando nós vivemos este amor, não dá para ficar quieto. E você se doa e fala disso para as pessoas de uma forma natural, e as coisas vão acontecendo, e Deus vai falando, vai trabalhando. E quando você acha que Deus nem está te usando, Deus está te usando mais do que você pensa. Mas é preciso renunciar ao nosso eu.
Para fechar essa parte, deixa essa frase: carregar a cruz é um chamado diário de submissão e transformação. Todos os dias você tem que se submeter ao amor do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai transformar a sua vida todos os dias. Não tem um dia que eu não aprendo com Deus. Deus corrige aqui, faz aqui, vai por ali, e Deus vai transformando. Um outro ponto e último: uma igreja satisfeita sem Jesus. Eu fiquei com receio de colocar esse título. Achei pesado. Mas eu não posso me omitir de dizer aquilo que Deus tem falado no meu coração. Muitas vezes, enquanto nós estamos aqui proclamando com os nossos lábios que cremos a volta de Cristo, me permita generalizar, para que eu possa me incluir também, nossas vidas demonstram ao contrário. Estamos confortáveis demais com o mundo, trabalhamos para acumular bens, buscamos segurança em nossa rotina e mostramos pouca urgência em clamar pela presença do Senhor. E aqui eu faço um parênteses. Eu não estou dizendo que trabalhar, adquirir bens, ser bem sucedido profissionalmente, financeiramente é ruim, é uma bênção. Eu quero isso para a minha vida, amém? Quem não quer? A minha frase é no sentido de, quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar, quando nós colocamos o resultado na frente daquele que promove as coisas, quando nós deixamos de buscar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e queremos que todas as coisas são acrescentadas, é nesse sentido que eu estou falando. Na prática, vivemos como se Jesus pudesse demorar um pouco mais. Afinal, nossas vidas estão indo bem. Se você perguntar para grande parte dos cristãos, vamos dizer assim, entre os jovens isso é mais natural. E aí? Jesus está voltando. Ai, tem que segurar um pouquinho. Eu tenho que viver, eu tenho que casar antes, eu tenho que fazer tal coisa. É natural que eles falam isso. Estão vivendo tantas coisas ali. Mas, tirando essa fase, algumas pessoas não querem abrir mão daquilo que elas têm vivido hoje aqui, se Jesus voltar. E do que ela acha que vai, né? Tem essa também. Então, Jesus alerta isso na parábola do servo fiel, em Mateus 24. Está pequenininho, então eu vou ler aqui, tá? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá àquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo: meu servo demora para vir, e começa a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com bêbados? Virá o Senhor daquele servo, em dia que não espere, e a hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-lhe com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A nossa apatia em relação à volta de Cristo é um sinal de um coração que perdeu o fervor. Novamente, Samuel Whitfield diz nesse livro que uma igreja que não sente falta de Jesus é uma igreja que foi seduzida pelo conforto do mundo. E poucos, hoje em dia, se fala nas igrejas sobre a volta de Jesus. Falamos em prosperidade, falamos ali uma vida de milagres. Tudo isso é importante sim na vida e na caminhada cristã. Mas e o desejo de estar com Cristo? E o desejo de estar ali com os santos, louvando ao Senhor 24 horas por dia? E o desejo da noiva de estar com o noivo, assim como o noivo tem de estar com a noiva? Essa voz não tem ecoado no nosso coração. Por isso que vivemos uma igreja sem Jesus. É porque temos o Espírito Santo que nos consola, mas como filhos e filhas de Deus, queremos estar com o Senhor, para que a promessa seja cumprida, e ansiamos pela volta de Cristo. Maranata, Cristo vem.
Na década de 80, as igrejas clamavam isso a todo momento. Muito se falava em escatologia. Quando eu era jovem, eu tinha medo dessas coisas, né? Ai, Jesus vai voltar, meu Deus. Hoje pouco se fala sobre isso. Precisamos arder o meu e o seu coração e buscarmos a presença do Senhor. Eu tive um professor na faculdade que ele falava assim, que a gente não precisa esperar Jesus voltar, nós podemos viver Jesus aqui, e viver e buscar a sua presença aqui, sentir a sua glória aqui, para quando Jesus voltar, a gente já esteja ali aquecido 100% e vamos em frente. Mas paramos de falar sobre a volta de Cristo. Essa satisfação com o presente revela a frieza em nossos corações em relação à glória futura. Nossas doutrinas são corretas, mas nossas vidas e emoções nos traem. Cremos, sabemos, entendemos que Jesus vai voltar, mas não transmitimos esse desejo pela volta de Cristo. Os discípulos do Senhor não tinham o entendimento de tempo que nós temos hoje, que um dia o Senhor poderá voltar. Para eles, a volta de Jesus tinha que acontecer em uma semana, em um mês. Quando Jesus se foi, eles se juntaram porque eles esperavam, eles criam de fato da volta de Cristo. Com o tempo, o Espírito Santo foi trabalhando no coração deles, ministrando, e o entendimento foi mudando. Mas eu acredito que o senso de urgência meu e seu tem que ser o mesmo. O coração de um discípulo anseia pela volta de Cristo. Eu não posso ser um discípulo do Senhor se eu não buscar e não clamar pela volta dEle. Precisamos do senso de urgência e reacender o clamor pela presença de Jesus Cristo em nosso meio. Precisamos ser que nem o salmista que declara: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Precisamos clamar todos os dias: Senhor, eu anseio por Ti, Senhor, eu anseio pela Sua volta, derrama a Sua glória sobre mim, reacende o meu coração, ó Deus, queima a minha vida. Tem uma música que eu gosto muito que fala assim, eu não vou muita coisa, com 46 anos, mas ela fala assim, que enquanto Jesus não voltar, nós não pararemos de clamar: aviva o meu coração. Porque quando o céu beijar a terra, né, que é um termo mais pentecostal, quando o céu beijar a terra, aí sim nós vamos parar de clamar, mas até lá, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Nós não podemos nos conformar com o conforto que o mundo nos oferece. É muito bom vivermos tudo aquilo que podemos ter como conforto, amém, glória a Deus por isso, mas muito melhor do que isso, muito melhor do que isso, é ter um coração queimando pelo Senhor e vivendo tudo aquilo que Ele tem para nos proporcionar, amém? Você precisa mudar a sua postura, você precisa mudar o seu entendimento. E aqui caminhamos para o último checkpoint para que você reflita: cristão ou discípulo? O que você tem sido na sua vida? O discipulado, ele não é um convite leve e casual, é um chamado profundo, exige redenção, exige contemplação e disposição para carregar a cruz. E acrescento, é um chamado para negar o seu próprio eu e viver Jesus nas nossas vidas. E Jesus continua a nos convidar: vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A decisão é sua, o passo é seu. O jovem rico também recebeu esse convite de Jesus. E Jesus disse: ei, vende tudo que você tem lá e segue-me. Só que ele não foi. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas a minha vida foi extremamente impactada por tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração.
tantas coisas na minha vida que estavam me desviando do caminho de ser um discípulo e somente levando um título de cristão. Quando Deus me chamou para impactar vidas, e para isso não precisa multidões. Às vezes é só você ter uma postura de um homem e mulher de Deus, que a glória que está em você, um texto que lemos lá em Coríntios, resplandecerá, e o poder de Deus sobre a sua vida mudará quem está do seu lado. Mas não dá para nós ficarmos em cima do muro, porque para um Jesus não tem talvez. A palavra nos ensina, em toda a história do Gênesis ao Apocalipse, é sim ou não. Para o sim existe uma consequência, e para o não também tem. A escolha e o livre-arbítrio é seu. Você está disposto a largar suas redes e contemplar Jesus, carregar a sua cruz e a segui-lo? A escolha de ser apenas um cristão ou discípulo está diante de você. Não se contente apenas com um título vazio. Responda ao chamado do Senhor e viva tudo aquilo que você possa ser em Cristo, e a sua vida será transformada. Seja mais do que um cristão, é o meu convite esta manhã a você. Seja um discípulo do Senhor, seja uma discípula do Senhor. Viva na sua casa, ensine os seus filhos a palavra do Senhor, porque se um dia eles tiverem alguma outra escolha, pelo menos no seu coração, você vai sentir paz de que você fez tudo que estava ao seu alcance para que eles escolhessem um bom caminho. A decisão é deles. Eu sinto paz porque hoje de manhã estávamos falando sobre paz nas escolhas, e muitas vezes a gente tem dúvidas quando nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. E um discípulo do Senhor, ele segue o checklist. Consulta a Deus, consulta os pais, consulta a esposa, caso não tenham pais, verifica a família e toma a sua decisão. Consulta as pessoas, às vezes, né? A gente fala que são importantes, mas sábias, e toma a sua decisão. E a paz reina. Mas só faz isso quem é discípulo, quem entende esse cuidado de Deus. Viva esse convite, não perca esta oportunidade de você se posicionar diante do Senhor esta manhã, amém? Eu queria orar com você, feche os seus olhos. Se possível também, coloca de pé. Eu não sei se você foi tocada por essa palavra, assim como eu fui. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, e eu creio que muitas coisas o Senhor fará. Mas a gente precisa se posicionar como filhos e filhas de Deus. É preciso renúncia. É preciso amar ao Senhor e enfrentar a cruz. Ainda há tempo. O noivo está voltando. Esse dia será tão lindo quando o Senhor falar: estou aqui, minha amada. Obrigado a todos vocês que me amaram, que morreram por mim. Eu, com toda a minha força, cuidei de vocês todos esses dias, acrescentando a porção necessária para que haja uma vida digna e amor. Eu me doei, eu me entreguei.
e meu sangue esteve sobre vocês todos esses dias. Mas infelizmente alguns não entenderam o significado de me seguir. Quiseram apenas um título. Mas eu estou aqui. Vinde a mim. Me abracem, me adorem. Não só em espírito, mas em verdade. Você pode viver isso hoje na sua vida. Você pode entender esse significado de amar ao Senhor com todo o seu coração. Mas é necessário renúncia. Precisamos negar o seu pecado, deixar tudo aos pés da cruz. O dinheiro não vai te levar a lugar nenhum. Os seus vícios não te levarão a lugar nenhum. O seu tempo ao qual você não tem dedicado ao Senhor não te levarão a lugar nenhum. Se entregue aos pés da cruz com Cristo. Às vezes eu queria ser como João, olhar para a cruz do Senhor e ver a beleza do sacrifício santo da cruz por mim e dizer: eis-me aqui, Senhor. Quantas vezes eu neguei também, irmãos. Quantas vezes eu também não quis carregar a minha cruz, porque ela foi tão pesada. E me perguntei: vale a pena, vale a pena, vale a pena? E todas as vezes que eu cheguei neste limite, o Senhor disse: ei filho, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se talvez faltar amor, eu vou dar mais a você. Mas não desista. Não troque a vida eterna por migalhas. Porque eu tenho tantas coisas para fazer por ti. Tantas coisas, deixe eu te surpreender. Permita que eu cuide da sua vida, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho. Você se ameará com lágrimas muitas vezes, mas os frutos ao qual serão feitos para a sua vida serão para a minha honra e glória. Permita que Deus cuide da sua vida como um jardim perfeito. Ele vai cuidar de todas as áreas da sua família, do seu trabalho, da sua vida pessoal. Liberte-se essa manhã de tudo aquilo que te prende, de se entregar na cruz com Cristo. E enxergue o prazer que Paulo diz: ei, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou liberto, eu sou liberto, eu sou liberto. O meu eu não me ama mais, não me guia mais, mas Cristo vive em mim, e tudo aquilo que eu vier a fazer será para a tua honra e glória. Senhor, em nome de Jesus, Tu sondas e conheces o nosso coração e sabe melhor do que ninguém o que se passa na vida de cada um e cada uma que está aqui, Senhor. Eu te amo, Jesus, porque a morte da cruz me fez livre da cegueira do pecado, e eu consigo, Deus, enxergar, ó Pai, a Tua glória, o Teu amor e o tamanho desta entrega. Talvez eu não tenha, Senhor, ciência e consciência do tamanho que seja isso, mas o Senhor tem permitido viver isso todos os dias. E Pai, em nome de Jesus, venha trazer esta visão, Deus, essa libertação a cada uma que está aqui, Pai. Liberte, ó Deus, de pecados, de vícios, ó Deus, sentimentos que nos prendem muitas vezes, ó Deus, na solidão, o medo, ó Deus, que nos desvia muitas vezes da cruz.
Que haja libertação esta manhã, que haja mudança de vida, que haja transformação, Senhor, e que tenhamos aqui discípulos e discípulas do Senhor, vivendo, ó Deus, a plenitude do Teu amor. Sim, carregaremos a nossa cruz contigo, ó Deus, e ansiamos pela Tua volta, Senhor. Ansiamos pela Tua volta, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado por tudo aquilo que Tens feito por nós. E obrigado por este dia. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Pode tocar. Sabe, senta um segundo, mas é um segundo mesmo. Tem algo que Deus colocou no meu coração, que a gente está estudando, orando, e nem falei com meu marido, mas eu vou lançar o desafio. Deus colocou algo no meu coração para o fim do ano, e tem muito a ver com a palavra de hoje, de ser discípulo. Que um discípulo, ele segue os passos e aquilo que Jesus ensinou, certo? E Deus colocou algo no coração nosso, que era para que a gente fizesse um grande batismo ainda esse ano. Mas para isso precisamos de pessoas que queiram se batizar. Mateus diz assim, Mateus capítulo 28: vão, portanto, vão e façam discípulos. Glória a Deus. Queremos ser discípulos de todas as nações. E o primeiro passo do discípulo é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu creio que Jesus quer transformar todos nós em discípulos verdadeiros, que amam Jesus. Marcos ainda diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A marca do discípulo de Jesus, primeira, é ser batizado. É morrer para o mundo e dizer: eu sou de Jesus. É uma pronúncia, é um testemunho vivo. Então eu queria te convidar. Eu conheço pessoas aqui dentro que eu ainda não se batizaram. Não vou fazer um apelo para que você venha aqui na frente, mas você vai vir falar comigo, com o pastor Márcio, com o pastor Emílio. Falar: eu quero ser batizado, eu quero ser transformado. Olha, eu sei que eu ainda tenho coisas para vencer. Irmãos, nós vamos ter coisas para vencer até o dia último nas nossas vidas. Até enquanto nós tivermos vida e fôlego, nós ainda vamos ter coisas para vencer na vida. E sabe quem vai nos ajudar a vencer? É Jesus. E sabe quem vai ajudar a vencer? É a tua posição de discípulo. Quero ser discípulo. Quero ser discípulo, então você vai ser batizado em nome de Jesus. Amém? Então nós queremos que você venha falar conosco. Vem falar comigo, com o pastor Emílio. Fale: olha, eu quero ser batizado. E nós vamos fazer um grande batismo ainda esse ano, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos para as nossas casas, fique de pé e levante suas mãos. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Tu és o nosso Deus maravilhoso, Tu és o nosso Deus grandioso. Nós te amamos, Jesus. Sabemos que o Senhor é o nosso mestre e nós queremos ser os Teus discípulos verdadeiros, que te amam, que seguem os Teus passos, que estão rumo, Senhor, à eternidade para viver contigo, ó Deus. Por isso, enche-nos do Seu Espírito Santo, enche-nos, Pai, e coloca, Senhor, o fogo no coração de cada um, Pai, e o desejo ardente daqueles que precisam se batizar, Senhor, a coragem, a ousadia para dar esse passo, Senhor, e que possamos, Senhor, descer as águas daqueles que querem estar contigo, seguir o Senhor, Pai, e que todos nós sejamos os Teus discípulos, como foi ministrado hoje, Jesus, seguindo os passos da Tua verdade. Que o amor de Deus Pai, que o consolo do Espírito Santo esteja sobre todos nós, e que
a graça de Deus nos acompanhe em todos esses dias, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus.